gente, estamos começando mais um compacto transmitido aqui pelos veículos de comunicação da Lagoinha de Orlando e também pela rede Super de televisão. É sempre um prazer toda quinta-feira pararmos esse tempo para estarmos juntos e mergulharmos mais e mais na presença de Deus, na graça de Deus. Aproveita, você que está me acompanhando agora, pega esse link e envia para pelo menos aí umas 10 pessoas, joga no grupo da família, dos amigos. Se você me acompanha pelo YouTube, pega o link, copia, joga lá no grupo. Se você me acompanha pelas redes sociais, você pode fazer isso também. Vamos juntos adorar o Senhor. O compacto está começando. Deus abençoe você. Vamos para cima em nome de Jesus. Derramou por seu Espírito sobre jovens e anciãos, no poder de sua presença. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor. Sonhos e visões dos céus, quando estou em tua presença, me revelas teu amor e contemplo tua grandeza. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. 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 Jesus, levantamos nossa voz, clamamos a ti, Jesus. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome. Em tua presença, Deus, eu me rendo a tua glória, pra tua glória. Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome. Em tua presença, Deus, eu me rendo pra tua glória, pra tua glória. Água viva como um rio em mim,
diga: Espírito Santo, Espírito Santo, vem como fogo que consome, me consome em tua presença. A tua glória, pra tua glória. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. Sabe, eu convido você nesse dia, onde quer que você esteja, a fechar os seus olhos, levantar suas mãos. Domingo agora, na parte da noite, nós tivemos um tempo tão maravilhoso de adoração, tão maravilhoso aqui, de entrega na presença de Deus. E eu sinto que mais e mais o Espírito Santo tem nos chamado para nos entregarmos, para nos rendermos na sua presença. Sabe, é um tempo de preparação, é um tempo de consagração. Você tem acompanhado tantos levantes, tantos embates. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade. E nesse tempo de levante, de guerra, de batalha espiritual, o que o texto bíblico nos chama em Efésios capítulo 6 é exatamente a estarmos fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. Nos revestimos de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes. Então eu convido você nesse dia, também nesse tempo de compacto, nesse tempo de adoração, a se entregar na presença do Senhor. Vamos deixar os instrumentos tocarem aqui. Eu convido você, se você ora em outras línguas, se você ora, não sei se em português, em inglês, em espanhol, não sei qual idioma você ora, você que me acompanha, mas eu convido você, se renda ao Senhor nesse dia, se renda à presença dEle, deixe os rios de vida do Espírito Santo tocarem o seu coração, ministre o coração do Pai com as suas palavras, aquilo que vem no seu coração. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. Então, se você está cheio dos rios de vida, se você está cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de paixão pela presença do Senhor, mergulhe fundo nisso, deixe os rios de vida do Senhor te levarem mais fundo, mais fundo, mais fundo, para ser cheio, para ser transformado, ser empoderado. Dias de lutas, dias de batalhas, oh, mas nós temos um rio para mergulhar, temos um rio para termos refrigério da parte do Pai. Podemos nos revestir de graça, podemos nos revestir da presença do Senhor. Oh, como os discípulos ali naquele cenáculo, reunidos em oração, diante das afrontas, diante dos levantes, clamando: Senhor, olha para nós, Senhor, olha para os levantes, Senhor, olha para as ameaças. Oh, estende a tua mão para que enquanto pregamos, milagres sejam feitos, para que enquanto pregamos, teu poder se manifeste. Vem, estende a tua mão, vem, estende a tua mão, vem, estende a tua mão, Senhor. E a tua palavra diz que orando eles, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios, e todos foram cheios. Reveste-nos com teu poder, para que possamos permanecer diante das ameaças, das afrontas, oh, dos levantes, das trevas. Fecha a boca do leão, fecha a boca do inimigo, cala os inimigos, Senhor.
se levante e guerreia por nós, teu povo, guerreia por nós, teus filhos. Vem, Senhor, deixa fluir mais, deixa fluir mais. Não temos medo, não temos medo. Se passarmos pelo fogo, o Senhor ali estará. E se passarmos pelas águas, o Senhor ali estará. Nos guardará, defenderá, protegerá. Estamos escondidos, e mesmo que tenhamos que passar pela dor, o sofrimento, não te negaremos, Senhor. Não te negaremos, Senhor. Não retrocederemos, não voltaremos. Firmes em ti permaneceremos, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, vamos compacto, vamos, levante as suas mãos a Ele, levante a sua voz a Ele, receba vida, fortalecimento nesse dia, fortalecimento nesse dia. Todos vós que estáis aflitos, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, todos vós que precisais de alívio, vinde a mim. Mergulhe no deleite do Senhor. Mergulhe no deleite do Senhor. Quando clamo a ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, quando clamo a ti, Senhor, manifesta o teu poder, tua graça infinita. Guarda-nos, esconde-nos, protegidos em tuas mãos, Senhor. Somos o teu povo, os teus filhos. Sim, Pai, nesse dia levantamos a nossa voz, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos protege, o Senhor é aquele que acampa os teus anjos ao nosso redor e nos guarda. O Senhor é aquele, ó Deus, que nos protege de todas as artimanhas, todos os levantes, todas as amarras das trevas. Sim, Pai, oramos nesse dia pela tua igreja, oramos nesse dia pelos teus filhos, por todos aqueles, ó Pai, que vivem nesses dias debaixo de afronta, debaixo de opressão, debaixo de levantes, de perseguição das trevas, de todo tipo de tentativa do poder do inimigo de silenciar a voz da tua igreja, dos teus filhos. Sim, Pai, em nome de Jesus, esconda-nos no Senhor, esconda-nos debaixo da tua presença, encoraja-nos, fortaleça-nos, para a glória do teu poderoso nome, Senhor. Deus, que a experiência do teu Espírito em nós não seja apenas um sentimento, mas como era para aqueles discípulos, poder do alto, para vencer a oposição do mundo e transformar a realidade do mundo à sua volta. Seja assim para nós também a realidade do teu Espírito conosco. Poder para suportar as amarras, poder para suportar as pressões, poder, Senhor, para ir contra toda resistência ao avanço do teu reino e para transformar a realidade do mundo à nossa volta. Venha sobre nós, ó Deus, dias de glória, dias de avivamento, dias de intensa manifestação da tua graça e presença. É isso que nós pedimos, Pai, é isso que nós pedimos e nós te agradecemos, em o nome
do teu Filho Jesus Cristo. E quem crê, diga um amém. Digita um amém, um glória a Deus, um aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de toda adoração. Nós vamos continuar adorando o nome do Senhor, porque você sabe, um dos fundamentos do Compacta é exatamente esse, a nossa experiência de igreja online, a generosidade, a contribuição. Não estamos apenas aqui para adorarmos juntos, para termos comunhão, mas também para expressarmos a nossa gratidão a Deus por meio da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então na sua tela vão aparecer as formas de contribuição. A gente sempre gosta de lembrar, para quem está no Brasil, o Pix é a melhor forma de contribuir. Para quem está numa outra nação, use o PayPal. E se você me acompanha aqui da América, dos Estados Unidos, você pode usar então o Cash App, você pode usar o Zelle. Fique à vontade, adore ao Senhor, faça parte desse tempo, continue a investir naquilo que Deus tem feito. Vamos adorar o nome de Jesus para a glória do nome do Senhor, aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Vamos cantar isso? Vamos juntos. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Cante isso, ora. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diga: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Cante! Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Você crê nisso? Estamos de pé. Vamos juntos, declare isso comigo, cante. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare isso com ousadia, cante. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhe
declaração, essa é a nossa confissão nesse dia. Estamos de pé firmados naquele que é a rocha inabalável. Vamos compacto, digita aí, declara aí, meu filho. Vamos pra cima, bora igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararão. É isso mesmo, declaramos esse dia. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Vamos lá, vamos. Aleluia! Declaramos isso nesse dia. As portas do inferno, a cultura de Roma, esse demônio pagão não poderá resistir ao avanço da igreja do Senhor. Ele já caiu uma vez, ele vai cair de novo, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, dá um brado de louvor ao Senhor nesse dia, pelo amor de Deus. Bota um foguete, um raio, alguma coisa aí. Aleluia, meu filho. Meu Deus, igreja. Aleluia. Esse é um tempo muito especial que temos vivido como igreja, como comunidade de fé. Seja aqui em Orlando, onde quer que você esteja, você faz parte dessa comunidade, você faz parte desse pacto, dessa aliança que temos vivido, de sermos povo de Deus, e temos nos levantado para sermos voz profética, autoridade do Senhor nesses dias, para denunciar toda forma de censura, de opressão das trevas que tenta calar a voz da igreja. E gente, isso não aconteceu ou não acontece apenas no presente, isso sempre aconteceu. O livro de Atos retrata isso para mim e para você de uma forma tão clara. Em Atos capítulo de número 4, a partir do versículo de número 15, diz assim: assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram esse milagre notório que nós não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem e nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores ou a Deus e não a Deus, porque não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, porque o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. E ouvindo isso, levantaram-se juntos e clamaram a Deus, dizendo: ó Senhor, Deus soberano, Tu que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Versículo 25 de Atos 4. Tu que falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi, o nosso pai, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se reuniram com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, mas agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem
a tua palavra corajosamente. Essa é a nossa oração. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Tudo isso aqui que nós acabamos de ler acontece por causa de uma benfeitoria que estava sendo realizada através das mãos de Pedro e João a um homem que era cego. Ou seja, através do poder do nome de Jesus, os olhos desse homem que haviam 40 anos estado fechados, impossibilitados de ver, agora estavam sendo abertos. A palavra do Senhor, o poder que há no nome de Jesus, abriu os olhos desse homem. E agora, podendo enxergar, a Bíblia diz que tanto a comunidade de fé, quanto os poderes políticos daquela época, os poderes religiosos, e os poderes políticos daquela época se juntaram para impedir que a igreja continuasse a falar do poder e da autoridade do nome de Jesus, para que essa verdade não se divulgasse ainda mais. E usaram então do poder político, de ameaça, de censura, para de todas as formas impedirem que Pedro e João continuassem a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que mais olhos fossem abertos. Algo semelhante acontece nos nossos dias, querido. É inevitável quando a palavra é pregada, quando o evangelho é exposto, os olhos são abertos. Paulo diz em Efésios capítulo 1, que o Espírito Santo é o Espírito que dá sabedoria e discernimento, é o Espírito que abre os olhos do coração. Quando o evangelho é pregado, quando a verdade é exposta, pessoas que estão cegas uma vida inteira, têm os seus olhos abertos. E é isso que tem acontecido aqui nesses dias. Nós temos nos levantado para expor e para pregar a verdade da palavra de Deus, e as implicações que ter Cristo como Senhor tem na vida de qualquer pessoa que deseja se sujeitar a Ele. Qualquer pessoa que reconhece Jesus como Senhor e coloca Cristo como centro da sua vida, essa pessoa vai ter implicações na sua jornada de vida, ela vai ter implicações na sua experiência de comunidade, na sua experiência de relações interpessoais, na sua experiência de convívio social. Ou seja, a dinâmica de vida dessa pessoa vai mudar, é inevitável, porque antes ela tinha outros senhores sobre ela. Um tempo talvez o Senhor da sua vida tenha sido o sexo, outro tempo talvez o Senhor da sua vida tenha sido o seu próprio eu, mas agora o Senhor da sua vida é o Senhor Jesus, e uma vez que Cristo é o Senhor, a vida dessa pessoa vai toda orbitar em volta da pessoa de Cristo. E é isso que temos feito, temos ensinado sobre como a dinâmica da vida de alguém que está ao lado de Cristo é transformada pela pessoa do Senhor Jesus. Só que assim como Pedro e João estavam ali fazendo a mesma coisa, e isso provocou cisma, isso provocou, um certo desconforto, o mesmo acontece hoje. O mesmo acontece hoje porque vivemos em uma sociedade que as pessoas não querem deixar que a verdade a respeito de Cristo seja falada, que as implicações de uma vida voltada para Cristo sejam faladas. Há uma necessidade de cercear, de calar, de impedir que essa verdade seja proclamada. Por quê? Porque olhos são abertos. Quando Cristo é proclamado, olhos são abertos, e as pessoas não querem que isso seja visto. Isso custa muito. Isso implica em perdas materiais, perdas de poder. Isso implica em tantas coisas, e é por isso que as pessoas elas desejam cercear, calar, impedir que a igreja fale. Mas o texto bíblico diz para mim e para você que mesmo diante das ameaças, mesmo diante de prisões, e mesmo diante de tanto constrangimento, Pedro e João então, pressionados ali pelo sinédrio judaico, pressionados pelo poder religioso, pelo poder político, eles olham e eles dizem algo muito claro: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos experimentado. Convém para nós muito mais obedecer a Deus do que aos homens.
Irmãos, esse é o dilema que nós somos colocados nesses dias. Nós vamos nos calar nas nossas convicções de fé que estão relacionadas a um poder absoluto, que é o poder de Deus, para atendermos a uma demanda de um poder relativizado, que quer calar a voz de Deus. Não podemos, não vamos ceder. É mais conveniente, é obrigatório para nós obedecermos a Deus e não aos homens, porque Deus é absoluto, Ele é absoluto, todos os outros poderes são relativos a Ele, e então nós vamos nos sujeitar única e exclusivamente a Deus. Não podemos deixar de falar daquilo que nós temos experimentado. E o texto bíblico diz que, sendo então mandados embora, esses homens voltam então mais uma vez para aquele sinédrio, voltam mais uma vez, para aquele cenáculo, onde estiveram reunidos ali, para receber o Espírito Santo, e mais uma vez ali se encontram, essa comunidade de fé. E o texto bíblico diz que eles passam a orar, e esse é um desafio que eu quero fazer com você hoje. Comece a orar. Hoje, durante todo esse dia, gente, eu fiquei muito tentado de entrar nos fights na internet, assim. Me cocei, vou falar para você, eu fiquei coçando hoje, viu? Hoje a minha mão coçou. Não, olha, eu fiquei doido para, tipo assim, rasgar uns comentários aí, viu? Mas eu fiquei doido. Sabe quando você fala assim, não, pelo amor de Deus, né? Porque você vê um povo falando uns negócios, você fala assim, não é possível, gente, não é possível, né? Uns pregadores aí que, né, só Jesus, deixa para lá. Mas à medida que o meu dedinho coçava, eu pensei assim, eu vou, né? O Espírito Santo falou comigo, as suas armas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o Espírito Santo então me desafiou a não usar as minhas armas, mas usar as armas do Espírito, assim como Pedro e João fizeram. Pedro e João não foram lá fazer um abaixo-assinado, se levantaram. Não, o que eles foram fazer? Não que isso seja errado, né? Nós podemos fazer isso. Aliás, alguns anos atrás, estava assistindo, há poucos dias atrás, uma pregação minha, em que nós, como igreja local, na Igreja Batista da Lagoinha, na época ali em Belo Horizonte, fizemos um abaixo-assinado com todos os membros da igreja, para levarmos para Brasília, para mostrar que nós éramos contra o aborto. Não existe problema nenhum nós como igreja nos posicionarmos de forma jurídica, de forma civil contra esses assuntos, não tem problema nenhum. Mas diante da minha ânsia de fazer justiça com as minhas próprias mãos, né, e de talvez falar aí umas palavras meio difíceis, né, para falar umas palavras meio esquisitas, né, para algumas pessoas, de caçar briga, né, o Espírito Santo falou comigo, vai orar, foi isso que o Pedro e João fizeram, vai orar. Eu estou aqui desafiando você, meu filho, é tempo de oração, é tempo de busca, é tempo de consagração. Sabe por quê? Irmãos, quando Daniel se levantou para viver em fidelidade, para levar um império inteiro ao senhorio, a confessar que não há outro Deus, não havia outro Deus como o seu Deus, os caras começaram a vasculhar a vida de Daniel. E se Daniel tivesse alguma coisa na vida dele que pudesse colocá-lo numa situação complicada, eles teriam achado. Mas a Bíblia diz que ao vasculharem a vida de Daniel, não acharam nada. A única coisa que eles usaram para acusar Daniel foi a sua fidelidade a Deus. Irmão, presta atenção, se esse mundo tiver que se levantar contra a gente para nos acusar de alguma coisa, que nos acusem da nossa fidelidade ao nosso Deus, que nos acusem da nossa serventia ao nosso Deus, que nos acusem de nós não abrirmos mão dos pilares elementares que regem a nossa fé, a nossa relação com Deus, que nos acusem de não nos calarmos, que nos acusem de termos experiências vivas com Deus vivo, que nos acusem de acreditarmos em Jesus Cristo, de acreditarmos em uma virgem que deu à luz a um menino chamado Jesus, que é o Salvador do mundo, que nos acusem dos pilares elementares que regem a fé cristã, que nos acusem disso, mas não nos acusem de outras coisas, que não encontrem em nós nada que possa de alguma forma nos desabonar na nossa conduta, na nossa ética. Só que, irmão, essa santificação, ela começa exatamente aqui, ó, na consagração, no lugar de oração. O texto bíblico diz que Pedro se juntou com aqueles irmãos, e ele não falou assim, gente, até cuspi aqui, misericórdia, gente, olha só, o que eles estão fazendo, vamos para as ruas e vamos denunciar. Não,
o texto bíblico diz que Pedro se juntou àqueles irmãos e disse: Senhor, olha para as ameaças. O Senhor disse isso pela boca do teu servo Davi, porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Senhor, olha para nós, olha para as ameaças que nós estamos sofrendo. Senhor, olha para o que está acontecendo. Pôncio Pilatos, Herodes, os poderes religiosos, a mídia, a grande mídia, tudo isso está se juntando. Senhor, olha para nós, mas dá-nos coragem para continuar pregando a Tua palavra, dá-nos coragem para continuarmos anunciando a Tua verdade, dá-nos coragem para continuar falando a respeito do Teu Filho, do Seu governo, do Seu senhorio, dá-nos coragem para que a gente não se submeta a uma tentativa de censura, dá-nos ousadia. E a Bíblia diz que tendo eles orado, veio sobre eles o poder do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o poder do Espírito Santo, irmão, não é apenas para termos uma experiência que vai nos deixar felizes, alegres, que vai nos deixar eufóricos. O poder do Espírito Santo também é uma capacidade divina, sobrenatural, que vem sobre nós para resistirmos à tentativa de censura, de cerceamento do mundo, continuarmos ousados, continuarmos perseverantes, pregando a palavra de Deus, proclamando o Evangelho de Cristo, expandindo esse testemunho do reino de Deus para todas as nações da terra. Veio sobre eles o poder do Espírito Santo. Sabe, que venha sobre nós esse revestimento celestial, venha sobre nós esse poder do Espírito Santo, esse poder do Espírito. Porque, irmão, presta atenção, se Deus quiser, como disse os amigos de Daniel, Ele pode nos livrar, mas se Ele não quiser, ainda assim não nos dobraremos, não cederemos, permaneceremos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse dia, orar para que Deus nos fortaleça, orar para que o Espírito de vida venha sobre nós, para que você seja revestido de poder do alto. Irmão, é impossível vivermos a fé genuína, a fé verdadeira no poder do Espírito, a fé verdadeira, se não for no poder do Espírito Santo. É impossível, irmão, não tem como. Nós não vamos resistir à pressão que está para vir sobre nós, irmão. E ainda que nós não tenhamos assim a consciência plena, vai acontecer agora. Querido, presta atenção, o testemunho bíblico é fato. Nós nos aproximamos do fim dos tempos, em que passaremos por uma perseguição, passaremos por um evento chamado grande tribulação. É verdade que Deus vai se levantar para fortalecer a igreja e para, de alguma forma, punir, toda tentativa de opressão contra a igreja. É verdade, Apocalipse testemunha disso. Nós vemos ali como aconteceu em Êxodo, quando o faraó buscava ali de todas as formas usar os órgãos, as instituições da sua volta para oprimir os judeus, e Deus se levantava trazendo o seu juízo sobre as esferas ali do Egito. O mesmo vai acontecer, está ali testemunhado em Apocalipse. Quem quiser, leia a Bíblia, só lê, está lá. Deus vai trazer juízo sobre o mundo, sobre as estruturas do mundo, que vão perseguir, que vão matar, que vão assassinar, martirizar cristãos. Está lá escrito em Apocalipse. Doa quem doer, acredite quem quiser, está lá, é testemunho, vai acontecer. Mas essa igreja será revestida do poder do alto, como também diz Apocalipse, nas duas testemunhas que se levantarão para trazer a verdade de Deus, a proclamação profética debaixo do poder do Espírito Santo. E eu não sei você, eu quero ser essa igreja, eu quero ser esse povo que estará debaixo do poder do Espírito, vivendo toda a vontade de Deus, que estará debaixo do poder do Espírito, testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, Deus, em nome de Jesus, reveste o teu povo de graça, reveste o teu povo de poder, reveste o teu povo com a tua presença. Não deixa que o medo, não deixa que a dúvida, não deixa, Senhor, oh Deus, que alguma tentativa de censura, de opressão, cale a voz profética da igreja nesses dias. Fortalece os teus servos, ó Deus, em países perseguidos,
aonde a igreja sofre, Senhor, martírios constantes, aonde cristãos são mortos todos os dias. Vimos há poucos dias atrás uma igreja, Senhor, que foi incendiada, líderes mortos, ó Pai, pela fidelidade ao Senhor. Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, fortalece a tua igreja e traz mesmo, ó Deus, o teu juízo sobre as estruturas de poder corruptas desse mundo. Deus, em nome de Jesus, como oram os mártires junto ao teu trono, até quando, Senhor, permitirás a injustiça? Até quando, Senhor, permitirás que os maus triunfem sobre a terra? Levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor, levanta-te, Senhor. Nós te pedimos e fortalece-nos para que possamos continuar corajosos, pregando a tua palavra com ousadia, retidão, para a honra e para a glória do teu nome e do teu Filho Jesus Cristo. Libera graça, libera favor, libera vida, libera unção, libera cura, libera poder, libera milagres, mas acima de tudo, um espírito de fidelidade, um espírito de coragem sobre a tua igreja nesses dias, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu quero fazer parte desse povo que te ama e que teme o teu nome. Diga: Jesus, eu te entrego a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Senhor Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: hoje, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Os instrumentos vão continuar tocando aqui ainda por alguns minutos, e você tem a oportunidade de digitar para mim, se você está tomando essa decisão agora. Digite aí, por favor, hashtag eu decido por Jesus. Não importa se você está entregando a sua vida para Cristo agora, ou se você está voltando para Jesus, digite para nós, hashtag eu decido por Jesus. Nós estamos encerrando o compacto desse dia, mas semana que vem, se Deus quiser, voltamos para mais um tempo de graça, de ministração. Então vai digitando aí para mim, por favor, hashtag eu decido por Jesus. Deus te abençoe, fica na graça, fica na paz. Valeu! Que Deus abençoe você. Eu quero te agradecer por ter a sua audiência conosco aqui no Lagoinha USA, nosso canal oficial no YouTube, com palavras e mensagens e louvores que tocam aí o seu coração. Quero te encorajar a se inscrever no canal, curtir, deixa um comentário, pedido de oração. Nós temos um time aqui pronto para atender você, orar por você, estar te abençoando. É um prazer ter você conosco e, se possível, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus te abençoe.